Olá, vamos começar hoje mais uma live. Você e D, se posicione e faça acontecer. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos mandar o aviãozinho porque hoje o tema vai ser interessante. Para quem não viu, a gente postou a frase, né, que representa essa live. E a frase é: pare de reclamar de resultado de escolhas que você não faz. Achei esse tema aí forte. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre posicionamento, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida. Hello! Eu caí aqui, agora estou esperando a Ana, a Rê. Deixa eu ver aqui. Voltamos. Voltamos. Deixa eu escrever o papo de hoje aqui pra gente fixar. Oi, people! Gente, Hello! era a Hello. minha internet que, nossa, tava falhando muito aqui. E o meu 4G tá com um negocinho. Acho que foi. Eu acho que foi a minha, Rê, porque caiu a live. Caiu. Caiu. Então, deixa eu só fixar aqui o comentário. Ai, como que fixa? Ah, pronto. Boa noite, gente. Já quem tá entrando, já coloquei o papo de hoje aqui que a gente vai compartilhar. Vamos enviar essa live para uma pessoa querida, só para quem você se importa, só para quem você quer ver crescer e se desenvolver. Não manda para qualquer pessoa, não. É verdade, esse bilhete. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas. Tô Deixa eu ver se vai mandando. entrar. Também tô Também estou mandando aqui. mandando. Vai falando, gente, como vocês estão? Me conta. Quem estava aqui na live passada, coloca uma formiguinha que participou do desafio. Vai Gente, eu colocar. participei. Eu esqueci de. A própria De social postar. media esqueceu de postar, mas a gente fez. O meu micromovimento era ser grata, né? Ficar alegre com as pequenas conquistas. E Rafa, a gente se inspirou em você, eu e Fofo, para fazer o Ah! potinho da alegria. O nosso é o potinho da Ai, o alegria. potinho da gratidão de vocês chama alegria. Ah, é muito legal. E quando você for abrir ano que Gente, eu tenho que vem. fazer meu potinho também. Olha aqui, coincidência, esse potinho não é o da gratidão. Sabe o que é isso? É o potinho de brincar com a Bela. Aí a gente abre, aí o que sair a gente tem que fazer. Que Vou fazer o potinho da legal! gratidão também, achei. Eu tenho que fazer isso com ela. Aí Ai, como o eu potinho tinha da meu gratidão é muito legal. micromovimento, né, que eu tinha para executar, a gente fez o potinho da alegria. Gostei, amo. Ah, eu adoro. O meu também eu fiz, gente, era acordar, voltar a acordar 4 vezes, pelo menos na semana, cedo, né? Ali até 6 horas da manhã. Eu consegui, foi ótimo. Eu funciono muito de manhã, é muito bom. Também. Eu acho muito maravilhoso. Ai, Olha, gente, quem não tem como fez, tirar tem que essas. fazer, viu? Tô vendo aí, coloca formiguinha. Ah, e o potinho da gratidão é muito legal. Rafa, fala Eu e o mais ou Kim, a menos gente aí, só para as pessoas eu vou saberem. falar aqui, porque às vezes, né, alguém não viu. Eu e o Kim, a gente, todas as conquistas, e não são só as grandes, não, até conquistas pequenas, né? Todas a gente escreve a data e escreve o que que aconteceu. Por exemplo, a gente viajou para um lugar que a gente queria, a gente foi para Chapada, ou então a gente recebeu um casal de amigos, ou então a gente comprou um presente que a Bela queria. A gente escreve no potinho da gratidão e vai colocando. E aí, em janeiro, a gente abre todos os papeizinhos e aí a gente vai revivendo a história, a gente vai comentando, e a gente parece que vem uma energia muito boa, né? Porque a gente se lembra de quantas coisas boas a gente viveu no ano que passou. E é É muito a legal, porque às vezes tem uma coisa que a gente superou, sabe? Tipo assim, eu queria fazer, sei lá,
exercício 2 vezes por semana, aí consegui fazer exercício, aí passa um tempo, a gente, consegui fazer mais. Aí quando a gente tá abrindo, a gente acaba vendo como a gente se supera, sempre se supera, né? É verdade. E é Vocês fazem muito numa legal. data fixa? A abertura? Não, Não, é isso para que eu ia perguntar. escrever. Quando acontece Não, alguma toda vez que coisa. acontece. Sempre que acontece alguma coisa, vamos colocar no potinho da gratidão isso? Aí a gente escreve e coloca, aí vai juntando. É Aí como depois. a gente está exercendo o hábito de comemorar as pequenas conquistas, né? Que é uma coisa até que a gente viu que era nós dois precisávamos fazer isso, que a gente não dava muito valor. Então a gente colocou toda semana lembrar de escrever alguma coisinha que aconteceu Que naquela aconteceu na semana. semana. Ah, legal. Não, isso é muito legal, porque o sentimento de gratidão, às vezes a gente deixa passar. E as pequenas coisas, elas devem ser comemoradas, porque você valoriza mais. E não é comum, tipo assim, todo dia acontecer um grande evento. Então, se você é grato por todas as coisas, Pelo pouco, né? você pelo pouco você vive melhor, porque, tipo assim, tudo faz mais sentido, tudo é mais gostoso, porque senão fica aquela coisa penosa, Eu acho que chama a como se atenção para a fosse gente também olhar para o copo cheio. Sabe aquela história do copo pela metade? Aí tem gente isso. que olha o Ah, copo mais vazio, tem gente que olha o copo. Nossa, olha, já tem até a meio metade. cheio, Tem meio gente que olha e fala vazio. assim: ai, caramba, ainda falta metade. Eu acho que o potinho da gratidão ajuda. Gente, a gente tem que fazer essas coisas. Como é que é o nome aí, Ana Paula? Micro. Micromovimentos. Micromovimentos, né? Esses micromovimentos vão fazendo a gente crescer, né? Avançar, melhorar. Traz o autoconhecimento também, porque a gente meio que olha para, né? Começa a perceber, se interessar em reconhecer algumas coisas. Eu gostei muito desse termo, eu adotei isso para minha vida e a gente vai adotar isso para o Você e Dê. Agora Aqui. não vão ser mais no final da live, a gente vai ter a atividade ou desafio, só que a gente vai estabelecer agora que vai ter o micromovimento da semana. Fechou? Micromovimento, é isso mesmo. Fechou, Eu gostei combinado. muito disso. E o papo de hoje, né, é se posicione e faça acontecer. E esse papo eu acho muito interessante, porque algumas vezes a gente fala que quer uma mudança. Eu quero uma mudança, eu quero viver algo novo, eu quero fazer algo diferente. E às vezes a gente até estabelece o que eu quero fazer. Eu quero fazer isso de diferente. E aí vai passando um tempo, a gente não faz, a gente não vê um resultado e a gente começa a se frustrar. E aí fala, não é pra mim, eu não dou conta, não dá certo, não funciona, sou eu. Só que a grande questão é, quando você fala que quer uma mudança, que você quer fazer alguma coisa, você efetivamente está disposto para essa mudança? Você está disposto a fazer alguma coisa? Isso é uma pergunta que eu faço muito na mentoria que eu dou, porque às vezes as pessoas falam, eu quero, sei lá, eu quero viajar para Disney. E aí, de repente, ela começa a falar, não, eu quero viajar pra Disney, eu quero viajar, porque todo mundo vai, que não sei o que, não. Aí, de repente, ela fala, mas eu não tenho dinheiro pra viajar pra Disney. Não tenho dinheiro, e pra Disney é caro e tal. E você vai olhar, a pessoa tá o tempo inteiro comprando alguma coisa, ou fazendo outros tipos de viagem. Então, a prioridade dela não está em viajar pra Disney, porque se estivesse, ela abriria mão de ficar tendo gastos extras para focar na viagem para a Disney. Então a grande questão é, para você fazer acontecer, você precisa se posicionar. E para você se posicionar, você precisa saber o que realmente você quer. O que realmente você está disposta a enfrentar para viver, né, os desafios, os intempéries que acontecem no meio do caminho, né, os contratempos, para alcançar o seu objetivo. E isso é uma coisa que às vezes a gente não pensa. A gente só pensa, cara, tudo dá errado pra mim, eu quero tanto isso, mas não dá certo. Ou eu quero tanto sair dessa situação. Eu oro pra Deus me ajudar, mas eu não tenho uma resposta. Nada acontece. Nada acontece. Exatamente. Vontade E sem a gente também planejamento começa não a vira ver o nada. outro, né? A gente começa a reparar o outro. Nossa,
Ele tá conseguindo. Ele tá fazendo. O que ele faz? Que pra ele dar certo, pra mim não dá, né? É, Quem às já vezes se traz perguntou, essa quem já questão de reclamou comparação. assim? Igual E aí a traz essa Lorena questão de escreveu aí, comparação e fica Rafa. muito pior. Eu falei, vontade sem Vontade sem planejamento não planejamento não vira dá nada. nada, né? Não, e eu vou te falar, porque também é difícil. Porque eu sou uma pessoa assim que sempre escrevo as coisas, sabe? No início do ano eu escrevo todas. Mas, gente, depois vai se perdendo, mesmo assim. Aí, o que acontece? Esse ano, a gente se comprometeu, né? Você e D, a gente fez uma. Gente, como é que. Uma reunião para um planejamento, né? Nessa reunião nós fizemos o nosso planejamento trimestral, pelo menos o norte ali. E aí, o que acontece? Eu, a Fafa e a Ana Paula, a gente se comprometeu uma com a outra. E isso foi bom, assim, para mim. Porque toda hora a gente se lembra daquilo. Inclusive, eu conversei, acho que foi com a Flávia que fez o nosso. Foi com ela, fui lá na loja dela. Aí ela falou: eu quero imprimir bem bonitinho para colocar assim tal. Por quê? Porque aí você fica ali vendo. Porque também tem a questão do planejamento e tem a questão de você não conseguir fazer seu planejamento. Né? E que aí entra até nisso que a gente abriu a live conversando sobre esse micromovimento. Até a Raquel, que também fez com a gente o Você e Deu, a Reunião de planejamento. a reunião de planejamento, ela falou assim, eu até estava assistindo o story dela, ela falou assim, gente, não adianta você falar assim, eu vou fazer exercício físico, então essa semana eu vou 4 vezes. Isso Segunda não rola. começa. E fica também fazendo isso. Ah, não, hoje não deu e tal. Tipo assim, não, já são 6 horas da tarde, já era. Sabe? Tem que haver um despertar da nossa parte, assim. E eu achava isso difícil. Aí eu tenho entendido, né, agora que eu estou estudando, estou aprendendo né, sobre isso, que é essa questão do cérebro mesmo, assim, dele ter sido, sabe, de ter sido estabelecido algo ali. Então, foi uma crença que se estabeleceu na minha mente, na minha forma de pensar, e que aí hoje, para mim, é difícil, né, mudar isso. Muitas vezes é difícil reconhecer, muitas vezes é difícil. Vamos lá, eu fiz o planejamento e é difícil fazer o planejamento que eu coloquei no papel, né? Executar. Então, assim, por isso que eu fico falando muito pro George, nós somos responsáveis, meu esposo, George, né? Nós somos responsáveis pela criação da Isabela. Porque esse é muito chato, não sei o que, eu não sou a doida da alimentação, mas olha, eu falo para ele, você gosta de ficar se sacrificando aí, você queria ficar comendo doce adoidado, aí você reconhece que não pode e fica aí num esforço, num sofrimento e tal. Você queria que a sua mãe tivesse te mostrado desde o início que isso não é tão legal? Não é só questão de estética, é uma questão de saúde, porque a gente está envelhecendo, agora tem que cuidar de tudo, né? Ou seja, deveria ter cuidado desde sempre. Então é algo que eu despertei em mim agora e que eu quero fazer com a minha filha. Eu quero que ela cresça com uma mentalidade diferente, né? Porque é difícil para a gente mudar. É difícil, assim, se posicionar. Se fosse tão fácil, né? Não instalar, de um dia para o outro a gente mudava. Não é tão fácil você encontrar algo que você está num ciclo que você não gostaria de estar vivendo. Você reconhece que não está dando certo, mas não sabe o que fazer. Na Tipo verdade, assim, você quer os resultados, você quer os milagres, né? Então você vai ter que ter mais desafios, porque pra gente conseguir os resultados, pra gente conseguir esses milagres aí, a gente vai para subir de degrau, né? Eu gosto muito de pensar que é sempre uma escada, a gente tá sempre subindo. Os desafios eles vão aumentando. Isso requer coragem, requer determinação, requer ousadia para você realizar, né? Então, não é só pensar, eu quero, eu vou conseguir. Tem uma ponte, né? Aí no meio. Eu E é ainda justamente a posso pensar disposicionar, assim. né? Você tomar a decisão. Você tomar a decisão em cima, assim, de pilares bons. Por exemplo, você se firmar com Deus, assim. Eu quero, eu me disponho, eu acesso aquilo que eu preciso, a coragem, a ousadia,
para conseguir executar e chegar no objetivo que eu desejo. E visualizar aquele resultado. E não é nem visualizar, é materializar aquele resultado que eu já tenho visualizado para mim, né? Exatamente. E isso tudo é um processo, né? Às vezes, essa geração de hoje, principalmente, é muito fast food. Não quer passar pelo processo, mas o processo é o que nos capacita a nos conhecer, a saber se aquele é o lugar que a gente quer ir, se aquela é a conquista que verdadeiramente faz sentido para nós. E as nossas escolhas, para alcançar o resultado desejado, elas são diárias, né? Você faz um planejamento, você começa a seguir aquele planejamento e algumas vezes você vai perceber que aquilo não é de acordo com o que você quer, não está de acordo com o que você gosta, com a sua experiência de vida, com os seus sentimentos. E isso é muito importante, né? Você ter essa decisão de prosseguir, você saber o momento de parar, recalcular a rota, sempre olhando para quem você é e para quais são as suas escolhas diárias, né? E que igual eu falei, não adianta você falar que quer muito, que algo é o seu sonho, mas a sua escolha do dia a dia não te direcionar para esse sonho, né? Não faz sentido, a conta não fecha. O que você vai alimentar dentro de você? Ansiedade, frustração. Ixi, acho que a internet da Ana Caiu. deu ruim. Acho que daqui a pouquinho ela volta. Deixa eu aceitar aqui. Então, Deixa eu falar quando pra você voltar. começa quando você começa a. Ai, pronto, voltou. Quando você começa a andar com a massa, a seguir a maré, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer, tá todo mundo sonhando com isso, eu vou sonhar também. Ah, tá todo mundo trocando de carro, eu vou trocar também. Mas calma aí, isso faz sentido para você? Isso faz sentido para sua vida, para sua identidade, para o seu propósito? Né? Ah, tá todo mundo de caminhonete. Mas é porque às vezes essas pessoas vão para uma fazenda. Eu não vou, talvez eu não Eu precise de uma vou. caminhonete. Eu preciso. Então, tem que ter, você tem que pensar, é importante a gente parar para pensar nisso, porque às vezes não, a gente se frustra, gera ansiedade, fica triste, fica perdido, parece que tá faltando algo, e o que que tá faltando? Tá faltando você se posicionar, Isso tá posso. faltando você perceber o que é para você e o que não é. O que você realmente quer conquistar e o que é só fogo de palha, né? Então, E essa diferença, ela é muito importante. É sabe o que eu sobre queria as chamar a decisões, atenção? né? E outra coisa, gente, é decisão em tudo. Por exemplo, decisão das suas amizades de atualmente. Decisão do que você ouve, né? Do que você está escutando, do que você está assistindo e os ambientes que você tem frequentado. Né? Às vezes a gente não leva isso em consideração, mas existem ambientes tóxicos mesmo, assim, né? Que você pode a partir desse estalo, que vamos supor que a gente tenha falado isso aqui e você não tinha pensado nisso até agora. E desse ambiente você tem condições de falar, ali eu não preciso de frequentar tanto. Eu não preciso de estar naquele lugar do jeito que eu tenho ido, porque aquele lugar não me acrescenta, né? Ai, mas eu tô lá há anos, sabe? A não ser que seja o trabalho. Tá, vamos lá. Ainda assim, eu acho que você pode rever, porque é muito ruim, né? Você tá num lugar que você não queria estar. E, gente, isso é tão perigoso porque quando você tá numa situação, num ambiente ou num relacionamento, eu falo assim, não é só de cônjuge, não, sabe? Às vezes de amizade mesmo. É quase que doentio, assim, porque é uma coisa que não é saudável, não tem vida, na verdade, nesse relacionamento, nesse ambiente. E vocês já pararam para pensar, assim, que não custa nada e passaram 3 anos? Sabe, quando você para pensar, você ficou ali, você está ali, falando, reclamando daquele lugar, reclamando daquele grupo de pessoas, assim, eu falo. E quando você olha para trás, meu Deus, já foram 2 anos. Toda vez eu falo que, sabe, que tal, assim, mudar mesmo, assim, de tribo? Sei lá, comece a fazer um esporte diferente para você se conectar com outras pessoas. Comece a frequentar um lugar diferente que você não frequentava. Para mudar mesmo, assim, sabe? E o ambiente que você não pode sair, por exemplo, às vezes a gente vive isso dentro de casa, com os pais, com os filhos, com o marido, mas aí é você se posicionar também
e ter uma mudança de dentro para fora. Porque, gente, quando a gente muda, tudo muda, não tem jeito, sabe? Então, assim, tem gente que tá afogada aí em situações cíclicas, que não todo ano a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Antes da gente começar, que a gente tava falando isso, relacionamentos parece que só muda a pessoa, mas é a mesma coisa, aquele relacionamento assim, gente, sabe? Parece que só mudou a pessoa, mas é a mesma coisa, aquela mesma peso e tal. Então, o que está acontecendo, assim, sabe? Que tal repensar, assim, nas suas atitudes, na forma que você tem pensado, nas decisões que você tem tomado diariamente, né? A forma de você falar. Às vezes você acha que tá tudo bem, mas que tal você parar hoje, né? Assim, com o que a gente está falando, assim, a gente espera de todo o nosso coração que haja um clique, assim como teve com a gente quando a gente decidiu o tema, né? Vão acontecendo coisas que a gente vai conversando que vai me fazendo mudar. E eu falo, cara, nisso eu preciso, eu reconheço, eu sempre fui assim, mas eu acho que eu posso ser melhor. E aí, quando a gente muda o que está ao nosso redor. Tem gente que tenta mudar os outros, sabe assim? Já viu mãe que vai pra missa, vai pra igreja. Se fulano tivesse lá, ou então você tá ouvindo às vezes uma pessoa, gente, se fulano tivesse escutando isso, mas na verdade pode ser para você. Entende? Porque a gente fica querendo mudar quem tá ao nosso redor. E na Mudar o verdade, fulano, mudar o eu vou ciclano. até além disso. Na verdade, é para você. Porque o que te incomoda no outro, é melhor você começar a se olhar. Porque sabe aquela coisa que o reflexo incomoda? Então, às vezes, você está incomodado com alguma coisa que você está vendo na outra pessoa, porque talvez isso faça parte de você. Talvez isso esteja no seu comportamento. Isso é muito comum de acontecer. É pesado, né, Rafa? É pesado. Por isso que não a gente tem que. Eu falo muito sobre pensa menos no outro e analise mais quem você é. Porque isso, Cuida de da sua fato, é vida. algo que transforma. Cuida da sua vida, porque isso é algo que, de fato, transforma a sua vida. Eu não posso transformar a vida de ninguém a ferro e fogo. Como que eu posso fazer? Quanto mais eu me transformo, quanto mais eu me encontro, quanto mais eu vivo leve, né? Quanto mais desafios eu enfrento com sabedoria, com discernimento, as pessoas elas vão começar a perceber o que aconteceu para ela conseguir fazer isso. Eu também quero. E aí sim, você gera um valor e aí a pessoa vem atrás daquele resultado. Mas não adianta eu querer mudar a sua vida, mudar a vida da Ana, por quê? Porque eu estou percebendo algo que talvez faça sentido para mim. E a mudança só vai acontecer quando faz sentido para quem está vivendo aquela situação. Sim, exato. Então, é importante. Conselho é muito importante para quem te pede. Né? Não adianta nada não é para quem você quer dar, né? Não adianta eu achar que eu vou chegar aqui e vou falar, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, tem que fazer. Não, a pessoa, ela que vai confiar em você, ela vai te perguntar, ela vai te dar de liberdade. Você sabe quem você tem liberdade para corrigir ou não. Por exemplo, no domingo eu estava conversando com uma amiga que ela é muito do português, assim, ela corrige tudo. E eu falo para ela, eu falei assim, olha, qualquer coisa que eu escrever, que eu falar, você pode falar comigo. Ela, não, eu sei que com você eu posso falar, mas não é com todo mundo. E isso se aplica para nossa vida. Você não vai poder chegar falando com todo mundo. A pessoa tem que querer uma mudança, né? E por isso ela vai ter que se posicionar. E o interessante é que às vezes, eu até falo isso, a nossa vida, ela é muito boa, né? Eu acho a minha vida muito boa, eu gosto muito dela. Só que para mim, eu quero mais. Então eu me posiciono, eu me coloco num lugar de desafio. No lugar que eu vou conhecer algo, vai me incomodar, vai me tirar da zona de conforto e eu vou crescer, sabe? Então eu quero conversar com pessoas novas, eu quero ver coisas novas, eu quero estar em ambientes novos. Eu crio situações para que eu possa crescer. Por quê? Eu me posicionei de tal forma que eu acho que eu posso viver novas coisas. Então eu me posiciono buscando novas coisas, entende? Então são coisas que a gente faz acontecer, né? Às vezes fala assim, eu não tenho oportunidade. Porque fulano, o pai deu tudo também.
Não, tudo bem, essa é a história do fulano. do Se o seu pai fulano. não teve condições de te dar tudo, conquiste você o tudo que você quer. Sabe quantas histórias a gente tem para se inspirar, né? O Flávio Augusto mesmo era um cara que não tinha nada e hoje ele é um big empresário. Tem escola de inglês para tudo quanto é lado, tem milhares de questões. Ele ficou esperando alguém dar para ele ficou chorando e se lamentando porque a oportunidade, ele não nasceu em um lar rico, sabe, um lar que tinha tudo. Não, ele se posicionou e ele fez acontecer. E hoje, porque a gente vê os resultados, muitas pessoas vão até ele para buscar coisas chaves, informações que vão virar uma Conhecimento. chavinha Rafa, na nossa. pegando o gancho que eu falei com vocês, né? Assim, o George ontem virou. Não, hoje ele me ligou e falou assim: amor, isso tem uma frase que mexeu muito comigo. Ele falou assim: a vida é dura para quem é mole. Aí eu fiquei assim, gente, eu fiquei muito chocada, porque eu acho que eu sou muito mole, assim. Eu era muito mole, eu tô melhorando, assim, sabe? Mas eu fiquei. Nossa, e essa frase fez uma enxurrada de pensamentos, assim. Eu comecei a olhar para pessoas ao meu redor, pessoas, assim, e vendo, assim, situações e amigas, e eu mesma, que assim, ó, papel de vítima, mãe que teve dó de filho, mãe que trata o filho, sabe, como se, meu Deus, assim, com a fragilidade, assim, que vai fazendo daquela pessoa uma pessoa sensível, assim, a ponto, assim, de não... o Jorge, ele trabalha na escola com adolescentes, né? Então, assim, hoje eu tenho visto essa realidade dos adolescentes, sabe? Assim, termina, aí a pessoa quer se matar ou não aceita, sabe? Aí não passa no vestibular e entra em depressão, sabe? Umas coisas, assim, que infelizmente na vida vai acontecer. Alguém não vai querer você um dia, sabe? Assim, você não vai ser aceito numa entrevista de emprego um dia. E assim, a gente tá preparada, assim, sabe? A minha impressão, assim, é que a gente tá cada vez mais... Tá Morno. cada vez... mole. E aí parece que a vida tá ficando dura, entendeu? Porque, né, quem não ouve assim, ai, na sua idade, não sei o quê, eu já fazia isso, já tá, não sei o quê, né, assim... E eu fico, gente, o que a gente tá fazendo, assim, sabe? E não é ser duro, de carrancudo, igual que certos pais eram, não, né? Que, tipo assim, só servia pra pôr o menino no mundo e dar ordem, assim, ah, só do meu pai me olhar. Não é nessa questão, né? Assim, é aí que entra essa sabedoria que a gente tanto tem buscado, que a gente tem tentado trazer pra cá pra bater esse papo, justamente com isso, assim. Porque, assim, firmeza é uma coisa, sabe? Amor é uma coisa. Eu tava vendo onde foi um seriado, alguma coisa assim, que a mulher falava assim, é o da Georgia. Ela, eu faço tudo pelos meus filhos, porque eu amo muito eles. Eu fiquei muito brava, porque eu falei assim, mas peraí. Então, assim, se eu não faço tudo pros meus filhos, eu não Eu não amo amo. tanto assim. Aquela que deixa fazer tudo, que não aguenta falar não, ama mais o filho dela do que eu amo o meu. Sabe assim? Entendeu? o, a criança, ela encontra. Vocês sabiam que a criança encontra segurança no não? Ela não entende. Mas subconsciente, assim, ela entende, ela recebe aquilo como uma segurança. É como se você soubesse, com certeza, o que é melhor para ela. E quantas vezes, nossa, quantas vezes a gente fala, cara, graças a Deus a minha mãe fez isso. Graças a Deus o meu pai me fez fazer isso, sabe? Assim, Verdade. hoje eu sou muito grata, hoje eu entendo e tal. Então, assim, eu sei, porque hoje eu sinto um pouquinho. A Isabela tem 4 anos, mas ela às vezes argumenta, fala umas coisas assim, que o meu coração, eu fico com dó, eu quero mudar, assim, sabe? Eu quero, cara, ela tá achando que eu não tô amando ela tá chorando de verdade, meu Deus, e tal. Só que eu preciso me posicionar como mãe que sabe que daqui a alguns anos isso vai fazer sim diferença, né? Porque a gente fica deixando para depois, subestima demais a forma como a gente trata os filhos e depois viram adultos formados que já foi, a raiz já foi estabelecida. E aí? Entende? Isso é muito, então assim, é muito forte. E o que a gente está falando hoje sobre se posicionar, gente, é em todas as áreas mesmo.
até dentro de um relacionamento conjugal, sabe? Você como pai, como mãe, você como filho, né? Assim, você como funcionário e você como gestor, como líder. É Ô, Rê, importantíssimo a gente se posicionar. eu vou até deixar aqui já o que seria o micromovimento dessa semana, né? Porque é igual você falou, a gente precisa das decisões, a gente precisa se posicionar, a gente precisa sair do morno e são nas diversas camadas. E às vezes a gente não consegue nem entender que a gente está para trás, que a gente É. está paralisado, né? Então, eu vou chegar lá, alguma hora vai dar certo, né? E aí você vai ficando no excesso de positivismo na falta de atitude, De na falta de atitude. coragem, na falta das decisões, né? E não adianta, só a motivação não vai para frente, só o entusiasmo para frente. Então, sair como micromovimento dessa semana, a gente parar e analisar as diversas camadas, aonde eu queria estar num Diferente. nível mais alto, aonde eu queria subir um degrau, o que eu não estou fazendo, o que eu posso fazer, né? Onde eu Porque às vezes estacionei, né? a gente só quer, não, mas eu vou chegar lá, só que você tá parado. Carro, se você não liga, se você não dá partida, se você não pisa, não põe embreagem, ele não anda. Não Não adianta te você leva só a estar lugar nenhum. dentro do carro, né? Você pensar assim, nossa, eu já tenho um carro, agora pronto, eu vou, mas você não sabe dirigir, o que adianta, né? É. Então, pensar aí no que tá te travando, no que você precisa fazer para que consiga chegar em algum resultado e não reclamar mais desse resultado, né? Que foi a pergunta ponto de partida, a frase de ponto de A partida que a gente frase. deu aqui. Não reclamar dos resultados de escolhas que a gente não faz. E essas escolhas, elas são os posicionamentos, elas são as decisões, elas são os micromovimentos que a gente precisa fazer na vida para alcançar. Ana, só Eu, chamar atenção para uma coisa que eu fiquei, né? Que eu falei assim, gente, mas tem escolhas que a gente não faz, lembra? Aí vocês viraram para mim e falaram assim, justamente. Às vezes você deixa de fazer uma escolha e a situação leva você a viver aquilo. Ou seja, você deixou de se posicionar. Então, de todo Deixou. jeito, é uma Ou alguém escolha. vai escolher, Alguém vai escolher escolher por por você, você. exatamente. é igual aquele Exato. negócio que você tá com uma galera e fala, o que a gente vai comer? Aí tanto faz, tanto faz. Aí um fala isso aqui, aí você fala, acho que eu nem queria isso, mas, Nem queria. né? Eu não É mesmo. queria, mas vai ter que ser. Porque quando Eu você falei tanto não faz. escolhe, quando você não se posiciona, posicionado você está, né? É verdade. Isso Alguém aí, vai fazer isso essa aí é escolha. importante também. E é importante lembrar também que toda mudança ela gera um Um desconforto. desconforto. Pode ser uma mudança maravilhosa que você queria muito, mas vai ter aquele desconforto porque vai sair do familiar. Então, por É. isso que você tem que ter esse domínio sobre os seus pensamentos, sobre o seu cérebro, porque ele vai, muitas vezes, te enganar. Porque, na verdade, ele quer ficar na zona de conforto, e aí Uhum. aquela mudança está gerando um gasto de energia que ele não estava Que ele não acostumado. quer. Então, ele quer te puxar para a zona de conforto para falar: não, isso não é para você. Para quê? Você não precisa disso. E questões nesse sentido. Então, quando for pensar no micromovimento dessa semana, de algo, né, alcançar um resultado diferente, pensa nisso. Que por vezes você vai falar assim: não, isso não é para mim. Ah, não, para quê? Vou mexer com isso. Por quê? Porque o seu cérebro não quer sair daquela zona de conforto, não quer alcançar essa mudança. E uma dica Se que eu dou também. imagina, eu imagino essa zona de conforto. Tipo assim, a hora que o despertador toca, aí você pega, encolhe, fica ali assim, ai, não quero levantar, tá tão É gostoso. Só verdade. mais 5 minutinhos. Tipo assim, É. essa é a Que, zona de que é conforto. eterno, né? É tipo assim, só mais 5 minutinhos. Aí você dobra ali, cobra mais um pouquinho, fica mais gostosinho do que tá. Mas depois você acorda E mais vai cansado. ficando. Isso é científico. Soneca faz você acordar mais cansado, porque seu cérebro achou que era para acordar, você voltou para dormir, aí sabe aquela confusão? Aí isso faz com que você fique mais lento até você engrenar de novo, viu?
Soneca não é saudável. Fica a dica cara, aí sério. já, né? Já fica a dica. Então, gente, é isso. Coloca formiguinha aí, se essa live Você fez ia dar outra sentido. dica. Você vai lembrar? Vou. Por exemplo, se por exemplo, fala assim, eu quero um resultado, mas eu não sei o que que eu posso fazer de diferente. Comece a acompanhar pessoas que têm o resultado que você quer. E aí você começa Legal. a Pra se aprender com essa inspirar, né? pessoa. Isso, você se inspira para Legal. alcançar, né? Uma coisa diferente. Então, gente, é isso. É Coloque aí isso. uma formiguinha, quem gostou da live. Foi muito bom Quinta-feira que compartilhar. vem É a sempre muito gente de bom. novo. Quinta-feira que vem a gente vai estar aqui. Vamos tirar um print? Tira print para postar, marca a gente no Instagram com uma frase que fez sentido. Calma aí, deixa eu. Vai, vamos sorrir, menina. Sorria. Ai, Pronto. quase eu desliguei o telefone. Pronto. Ai, Ai, Henrique, calma. ó, quinta-feira que vem, 9 horas. Eu não sei que horas que é aí nos Estados Unidos, mas pode pôr seu despertador pra tocar. Isso mesmo, gente. Então, Da- toda quinta, Toda você e quinta, 9 D. horas, a gente aqui. Ó, e vocês fiquem à vontade, manda alguma coisa que vocês queiram, perguntas, o que aconteceu com vocês, qualquer coisa, manda pra gente trazer pra cá, pra gente conversar. Beleza? Isso é verdade. Eu recebo alguns directs, gente, e eu gosto muito de responder. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito dessa troca. A Ana saiu aqui, mas acho que ela tá voltando. Então é isso. Semana que vem a gente vai estar aqui com mais um papo. Chama, se você gostou Impressionante dessa live, chama. como o Instagram hoje quis me derrubar, viu? Mas eu vim só pra falar tchau. Beijo pra Então todo chama alguém mundo. para estar aqui com a gente. Boa semana. Não se esqueçam do micromovimento, viu? Porque só aprender sem executar não é se posicionar. Vamos pro Exatamente. micromovimento. Até quinta. Um beijo, boa noite. Até Beijo, até quinta. quinta.